Então quer dizer que tu quer começar a aprender a programar. Tem louco pra tudo mesmo. E como eu sou louco também, hoje eu vou ser teu guia pra começar nessa desgraça. A primeira dificuldade que tu vai enfrentar como iniciante é fazer a tua cabecinha de Neandertal tentar entender qual que é o caminho que você tem que seguir para começar a estudar as paradas. E se tu chegou nesse vídeo aqui é porque tu tá cheio de dúvida, porque tem tanta parada para ver ao mesmo tempo que tu acaba não sabendo nem por onde começar. Aí tu fica aí doidinho tentando procurar um vídeo que te fale exatamente o que fazer para você começar a aprender a programação. Mas eu já vou te cortar logo no início do vídeo. Não existe um caminho mágico que você vai trilhar e vai conseguir aprender programação. Nunca leve a opinião dos outros como uma verdade absoluta na tua vida, e isso inclui esse vídeo aqui. Ai, mas cria, isso aí é muito básico, eu já tenho minhas próprias opiniões, eu sei formar minha opinião, eu quero saber como é que eu começo a programar. A primeira coisa que tu tem que fazer é escolher a tua área de atuação. Eu acho muito engraçado que normalmente a galera começa a estudar HTML, CSS sem nem saber que área que vai seguir. Aí o cara vai lá, tenta centralizar uma div durante 20 horas, não consegue e acha que aquilo ali é programação. Leva um tempo até você achar qual área tu quer ficar pro resto da tua carreira. Mas de início é bom você escolher uma área que você tenha mais afinidade e focar só nela. E o motivo disso é simples, se tu tenta dividir a tua atenção para várias coisas ao mesmo tempo, você pode até conseguir aprender, mas tu vai ter um conhecimento raso sobre várias coisas, enquanto você poderia ter um conhecimento aprofundado em uma só. E eu vejo muitas pessoas que ao invés de pesquisar a área que elas têm mais afinidade, elas pesquisam, qual que é a área que dá mais grana, quais são os salários mais altos na tecnologia. E se tu for nesse caminho, tu vai quebrar a cara logo de início. A única coisa que tu precisa saber quando for procurar as áreas é que não existe só back-end e front-end no ramo da programação. Você pode escolher em ser um engenheiro de verdade, programando com embarcados, pode fazer ali ciência de dados, inteligência artificial, cibersegurança, DevOps, e se você quiser passar fome também, dá de ser programador de jogos. Agora você vai precisar saber quais que são as linguagens utilizadas nessa área que você escolheu, simplesmente porque vai ser por essa linguagem que tu vai começar a programar. Ai, Crio, mas eu discordo, porque o C, tu tem que começar por C ou por Java pra ter um pensamento muito mais avançado de como é que funcionam as coisas. Ei, irmão, burro do jeito que tu é, não sabe nem declarar uma variável ainda e tá aí nessa frescura de linguagem de programação achar que o C vai fazer você ser um programador melhor. Meu irmão, se teu foco é front, não faz sentido nenhum você começar por C. O mais provável que vai acontecer é você não conseguir fazer porcaria nenhuma e vai desistir nos primeiros meses. Tá bom, eu já escolhi aqui a linguagem que eu quero atuar com base na minha área, e agora? Simples, agora você vai estudar lógica de programação com a linguagem com base na área que você escolheu. Por que você deve aprender lógica de programação ao invés de já sair fazendo as coisas? As pessoas que começam a programar já com base em algum projeto, de algum cursinho, clone de Nubank, elas só estão copiando o que estão vendo nas videoaulas, mas se elas precisassem fazer um projeto do zero, não iam conseguir sair do lugar. E isso acontece simplesmente porque a pessoa não entende a base do que ela está fazendo. E a base da programação gira em torno de 5 pilares: tipos de dados, operadores, estruturas de controle, estruturas de dados e funções. Não se atreva a falar que você é programador se você não domina todos esses 5 pilares. Só depois de tu aprender esses tópicos é que você vai se preocupar em fortalecer a sua lógica de programação. Existem vários sites para tu fazer isso: Exercisme, HackerRank, LeetCode, Bcrowd, mas quando eu tô ensinando, eu prefiro pesquisar no Google listas de exercícios de lógica de programação e eu tenho preferência por materiais de faculdade. Comece com coisas extremamente simples e vá avançando nos exercícios. Faça uma função que verifique se o número é par ou ímpar, faça uma função que verifique se o número é primo, faça uma função que verifique se o ano é bissexto ou não. Essas coisas extremamente simples, elas mexem com a lógica de programação dentro da tua cabeça. E depois vai avançando para coisas que tem que fazer você pensar. Não adianta você começar esses exercícios, não conseguir fazer e ir lá no ChatGPT, ir lá no Gemini, ir lá em não sei onde pesquisar como fazer. O objetivo de fazer isso é fazer com que seu cérebrozinho atrofiado comece a pensar por si próprio. Você roubar nessa etapa pesquisando só vai estar te enganando, porque você não chegou nessa conclusão sozinho. E eu não tô te pedindo para entender Big O Notation, não tô pedindo para você entender todos os algoritmos de sorte que existem. Você só precisa entender a base da programação. E se liga, ter o conhecimento de como as coisas funcionam,
programação. É muito importante. Só que se tu for por esse caminho, tu só vai ficar ainda mais confuso e coringado com programação. No início, você focar em ter um bom pensamento computacional, uma boa lógica de programação é muito mais importante para você iniciante do que tentar ficar descobrindo como é que funciona as paradas. Até porque, convenhamos, rapaziada, você não vai chegar lá numa entrevista de emprego que o salário é R$1.500 e um café e o recrutador vai chegar para ti e perguntar: me explica a diferença entre uma linguagem de programação compilada e uma interpretada. A única coisa que o recrutador vai fazer é olhar na tua cara, ver se tu não tem cara de tapado e te passar no processo seletivo. Isso se tu chegar na etapa de conversar com o recrutador, porque o teu currículo tem que ser no mínimo decente para você chegar nessa etapa. No fim, é tudo uma questão de prioridade. A tua prioridade é entender a fundo como funcionam as paradas ou você quer conseguir um emprego rapidamente, etc. Isso aí vai da tua vida, eu não tenho nada a ver com isso. Depois de tu entender a base da programação, que por si só já vai demorar um tempo, aí você começa a ver coisas mais avançadas sobre a linguagem de programação que você está utilizando. A linguagem de programação que tu está utilizando permite programação orientada a objetos? Pesquisa como se faz uma classe, como se usa os métodos, como fazer herança, polimorfismo, todas essas bagaças aí. Aí depois que você entende que você dominou a sua linguagem de programação, já começa a pesquisar. Pô, preciso usar alguma biblioteca? Pô, vou ser cientista de dados, então, cara, é óbvio que eu vou precisar usar o Pandas, usar o NumPy, coisas desse tipo. Mas você percebe que é uma escadinha? Primeiro você precisa entender a lógica de programação, depois você domina essa lógica e se apropria da linguagem, para só depois entender as ferramentas que você vai precisar trabalhar. Aí se você for seguir por um ramo de back-end, por exemplo, você vai entender que você vai precisar fazer uma API, você vai entender que para fazer uma API você precisa ali saber um pouco de redes, você vai entender que também existe o banco de dados, que você precisa consultar e etc. É uma escadinha, você não vai ver tudo ao mesmo tempo, e é assim que se aprende de verdade. Bom, nesse vídeo aqui você aprendeu o que é necessário para começar a aprender a programar. E aí, você concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Se tiver um amigo ou amiga que está começando também, se tiver um grupinho da faculdade, manda esse vídeo aqui, apoia o trabalho do Mamaco para ele continuar ajudando vocês. Valeu, rapaziada, fui!